Existe um momento muito específico na vida em que algo muda, mas não muda fora, muda dentro. Você não acorda com um anúncio na mente, não recebe uma carta do destino, não vê um letreiro no céu. Ainda assim, por baixo das rotinas, por trás do rosto que você mostra ao mundo, uma engrenagem silenciosa começa a girar. E de repente, certas coisas que antes pareciam normais passam a soar estranhas. Certas conversas ficam vazias, certas promessas perdem o brilho. Não porque o mundo piorou, mas porque você já não cabe mais na forma antiga. É curioso, porque ninguém te ensina a reconhecer esse instante. As pessoas te ensinam a aguentar firme, a ser forte, a não desistir. Mas quase ninguém fala sobre o chamado sutil que antecede toda grande virada interior. Jung dizia que o inconsciente não é um depósito morto. Ele é um organismo vivo, cheio de imagens, impulsos e sinais. Quando algo aparece repetidamente diante de você, uma frase, um tema, uma sensação, às vezes não é coincidência. É o inconsciente tentando colocar luz onde você vinha vivendo no automático. Talvez você esteja aqui por isso. Não por acaso, não por curiosidade vazia, mas porque alguma parte profunda em você reconheceu algo, mesmo antes de entender. A maior parte das pessoas pensa que vitória é um evento, um troféu, um aplauso, um antes e depois, que pode ser fotografado. Mas o que quase ninguém percebe é que a vitória real começa muito antes do mundo notar. Ela começa quando você fica incapaz de continuar traindo a si mesmo, quando o corpo começa a pesar diante de certas escolhas, quando a alma recua diante de certos caminhos, quando o coração, que você vinha ignorando, finalmente fala com uma firmeza silenciosa. E como ele fala? Não com gritos, com desconforto. Um desconforto que parece não ter nome. Você tem motivos para estar bem, mas algo não se encaixa. Você tenta se convencer de que está exagerando, de que é só uma fase, de que todo mundo vive assim. Porém, quanto mais você tenta voltar ao antigo ritmo, mais percebe que o antigo ritmo não te pertence mais. Esse é o primeiro sinal do comeback interior. Você começa a sentir que a vida atual ficou estreita, como uma roupa que servia quando você era menor, mas agora limita seus movimentos. E nesse ponto a mente costuma ficar confusa, porque ela ama a estabilidade, ama a previsibilidade, ama aquilo que pode controlar. Já o ser ama a verdade. E verdade, às vezes, é um terremoto silencioso. Jung chamava esse movimento de aproximação do self, o centro real da psique, aquilo que você é antes das máscaras, antes das adaptações, antes do medo de desagradar. Só que o self não invade você com violência. Ele chama. E quando chama, ele começa a reorganizar sua percepção. Você passa a enxergar sinais onde antes via apenas rotina. Você passa a sentir uma espécie de pressentimento calmo, como se algo estivesse se alinhando sem que você precise explicar. E aqui existe um detalhe importante. Esse chamado não vem para te confortar, ele vem para te acordar. Por isso, se nos últimos dias ou semanas você se percebeu mais sensível, se irritando com o que antes tolerava, perdendo o interesse pelo que antes te entretinha, sentindo uma intuição estranha de que algo vai mudar, eu quero que você entenda. Isso não é fraqueza. Pode ser crescimento. Pode ser o começo do retorno a si mesmo. Pense numa semente enterrada. Do lado de fora nada acontece. A terra parece igual. Mas por dentro há uma decisão biológica acontecendo. Ou ela apodrece ou rompe. E quando ela rompe, a terra precisa rachar. A rachadura não é um problema, é a prova de que algo vivo está tentando nascer. O mesmo acontece com você. Às vezes, o seu desconforto é apenas a terra rachando. E o que mais confunde é que esse começo raramente vem acompanhado de coragem.
Muitas vezes, ele vem acompanhado de medo, medo de perder pessoas, medo de mudar, medo de errar, medo de decepcionar, medo de descobrir que você já passou tempo demais vivendo num lugar que não é seu. Mas Jung dizia algo essencial. Aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Ou seja, se você não encara esse chamado agora, ele volta depois. E volta mais forte. Talvez por isso você esteja sendo colocado diante dessa mensagem. Não para acreditar em milagre, mas para perceber o momento em que sua psique começou a acender a luz. Porque o comeback verdadeiro não é uma volta para o que você era. É uma volta para o que você sempre foi, mas precisou esconder para caber no mundo. E quando essa volta começa, você nota pequenos sinais. Você sente menos vontade de se explicar. Você sente menos fome de aprovação. Você percebe que certos caminhos já não fazem sentido, mesmo que sejam seguros. E, principalmente, você começa a se ouvir. Agora deixa eu encaixar algo com leveza, sem interromper o que estamos construindo aqui. Se isso está tocando em você, se, em algum nível, você sente que esta mensagem chegou no momento certo, inscreva-se no canal e deixe o like. Não como um favor para mim, mas como um gesto simbólico para si mesmo, como quem diz, eu não vou ignorar esse chamado, porque o primeiro passo da vitória é a atenção. Atenção ao que você sente, atenção ao que se repete, atenção ao que já não cabe. E a partir daqui, algo fica inevitável. Quando você percebe que não cabe mais na vida antiga, você entra na fase mais estranha de todas. Aquela em que o velho se dissolve, mas o novo ainda não tem forma. É a passagem, o corredor, o intervalo. E é exatamente aí que quase todo mundo desiste. Não por falta de capacidade, mas por não entender o que está acontecendo dentro de si. O momento seguinte ao despertar não é clareza, é confusão. E isso é algo que quase ninguém te prepara para entender. Quando o chamado interior acontece, você imagina que a vida vai se organizar, que as respostas vão aparecer, que tudo ficará mais nítido. Mas acontece exatamente o oposto. As certezas começam a cair. Aquilo que antes parecia sólido se mostra frágil. Aquilo que sustentava sua identidade começa a rachar por dentro. Essa é a fase mais desconfortável do processo. E também a mais mal interpretada. Você não se sente motivado como antes. Não se sente perdido o suficiente para desistir, mas também não se sente conectado o suficiente para continuar. É como estar entre duas margens. A antiga já desmoronou, a nova ainda não apareceu. Jung chamava esse período de estado liminar, um espaço psíquico onde o velho ego começa a se dissolver, mas o novo ainda não ganhou forma. E a mente odeia isso porque a mente precisa de definição. Ela quer rótulos, planos, garantias. Já o inconsciente trabalha de outro jeito. Ele desmonta primeiro, organiza depois. Por isso, nessa fase, você pode sentir uma estranha sensação de vazio. Não um vazio depressivo necessariamente, mas um vazio estrutural. Como se algo que antes te definia tivesse ido embora e nada tivesse ocupado o lugar ainda. Muitas pessoas entram em pânico aqui, achando que estão regredindo, perdendo o rumo ou estragando a própria vida. Mas essa sensação não é falha, é espaço. Nada novo pode nascer onde tudo já está ocupado. Nenhuma identidade mais verdadeira pode surgir enquanto a antiga ainda governa. Observe com honestidade. Talvez você já tenha tentado voltar atrás, tentar se forçar a gostar do que gostava, tentar se convencer de que está exagerando, tentar se encaixar novamente. Mas quanto mais tenta, mais artificial tudo parece. Isso acontece porque internamente algo já mudou de eixo. O centro não é mais o mesmo. É como uma casa antiga passando por reforma estrutural.
Antes de construir, é preciso remover vigas, quebrar paredes, mexer no que sustenta tudo. De fora, parece caos. De dentro, é preparação. E aqui existe um sinal muito específico dessa fase: a perda de entusiasmo pelo que antes te definia. Não porque você ficou ingrato, mas porque sua psique está retirando energia daquilo que não acompanha mais seu crescimento. Jung dizia que quando o self começa a assumir o comando, o ego perde o monopólio da direção. E o ego reage com medo. Esse medo se disfarça de pensamentos como: e se eu estiver jogando tudo fora? E se eu estiver errado? E se isso for só uma fase e eu me arrepender? Mas repare, esses pensamentos não surgem quando você está estagnado. Eles surgem quando você está se movendo para fora de uma identidade antiga. O medo não aparece porque você está perdido, mas porque você não está mais anestesiado. Há também uma mudança sutil na sua relação com o tempo. Você começa a sentir que está desperdiçando sua vida com coisas que não têm significado real. Não porque tudo precise ser grandioso, mas porque você já não tolera viver no automático. A vida começa a exigir presença. Essa fase é profundamente solitária. Não porque você esteja sozinho, mas porque poucas pessoas ao seu redor entendem o que está acontecendo. Como explicar que nada de errado aconteceu, mas que você não consegue mais continuar do mesmo jeito? Como justificar um cansaço que não é físico, uma inquietação que não é externa? Por isso, muitos tentam se calar, tentam atravessar sozinhos, tentam parecer normais enquanto tudo dentro está se reorganizando. E é exatamente aqui que a maioria desiste, não por fraqueza, mas por falta de compreensão. Quero que você entenda algo com muita clareza. Se você estivesse no caminho errado, nada estaria sendo questionado. A dúvida profunda só aparece quando a estrutura antiga está ruindo. A lagarta não entende o que está acontecendo dentro do casulo. Se entendesse, entraria em pânico, mas o processo continua mesmo assim, porque há uma inteligência maior conduzindo a transformação. E essa inteligência também está operando em você. Na próxima etapa dessa jornada, algo ainda mais desconfortável costuma surgir. Não fora, mas dentro. Emoções antigas, reações exageradas, memórias esquecidas. É o momento em que a sombra começa a se mover. E embora isso assuste, é ali que o verdadeiro poder começa a ser recuperado. Mas isso é o próximo passo. Há um ponto muito específico nessa travessia em que algo inesperado acontece. Você não apenas se sente deslocado do antigo, você começa a sentir coisas que achava que já tinha superado. Emoções surgem sem aviso, reações que parecem desproporcionais, sensibilidade excessiva a palavras, silêncios, ausências. É aqui que muitas pessoas se assustam de verdade. Elas pensam: eu estava indo tão bem, por que agora estou assim? Por que isso voltou? Será que estou piorando? Mas na psicologia profunda, esse não é um sinal de queda, é um sinal de aproximação. Quando o ego começa a perder rigidez e o inconsciente percebe que finalmente há espaço, ele traz à superfície aquilo que ficou guardado por anos, não para punir você, mas para libertar a energia que estava presa ali. Jung chamou esse movimento de emergência da sombra. A sombra não é o que há de pior em você, é o que foi reprimido, ignorado ou silenciado para que você fosse aceito, amado ou aprovado. Talvez você tenha aprendido cedo a não demonstrar raiva, a não pedir demais, a não incomodar, a não sentir. Essas partes não desaparecem, elas apenas descem para o inconsciente e esperam. E quando você entra num processo real de crescimento, elas retornam. Não como inimigas, mas como partes que querem ser vistas. Por isso, nessa fase, você pode se perceber reagindo como alguém que você não reconhece. Pode sentir tristeza sem motivo aparente. Pode sentir medo antigo.
Pode sentir uma raiva que não combina com a situação atual. Pode sentir um cansaço emocional profundo. Nada disso significa que você está quebrado. Significa que você está inteiro o suficiente para aguentar olhar. Existe uma grande diferença entre alguém que vive em equilíbrio por repressão e alguém que alcança equilíbrio por integração. O primeiro parece estável, mas vive tenso. O segundo passa por turbulência, mas encontra solidez real. Observe algo importante. A sombra só aparece quando há força suficiente para sustentá-la. Pessoas que vivem anestesiadas não sentem isso. Elas continuam repetindo padrões sem perceber. A sombra surge apenas quando o inconsciente confia que você pode lidar com a verdade. É por isso que esse momento dói, mas também fortalece. Quando você para de fugir de uma emoção e simplesmente a observa, algo muda biologicamente. O sistema nervoso começa a se regular. O corpo percebe que não está em perigo. A emoção perde a necessidade de gritar. Aquilo que é visto não precisa mais dominar. E aqui está um ponto essencial. O seu comeback não exige que você elimine a sombra, mas que pare de ser governado por ela. Quando você reconhece o medo, ele deixa de comandar suas escolhas. Quando você reconhece a tristeza, ela deixa de definir sua identidade. Quando você reconhece a raiva, ela se transforma em limite, não em explosão. Esse processo é profundamente silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas algo em você começa a se reorganizar de forma irreversível. É como entrar em um quarto escuro que você evitou por anos. No início, tudo assusta, mas aos poucos, você percebe que não havia monstros ali, apenas coisas antigas que não precisavam mais ser carregadas. Se você está vivendo esse período, se emoções intensas estão surgindo, se reações antigas reapareceram, se você sente que algo interno está sendo confrontado, escreva uma única palavra nos comentários que represente o que está vindo à tona agora. Não para explicar, nem para se justificar, apenas para marcar que você está consciente do processo, porque reconhecer é o primeiro ato de poder. E depois que a sombra começa a ser vista, algo extraordinário acontece. As reações mudam, o controle externo diminui e uma nova estabilidade começa a surgir, não forçada, mas natural. É aí que o verdadeiro eixo interior começa a se formar. Depois que a sombra começa a ser reconhecida, algo muda de forma quase imperceptível, mas profunda. Não é uma mudança dramática. Não é uma explosão de confiança. É uma reorganização silenciosa. Você começa a perceber que não reage mais do mesmo jeito. Aquilo que antes disparava ansiedade imediata, agora encontra um pequeno espaço de pausa. Comentários que antes atravessavam você como lâminas agora batem e caem. Situações que antes te fariam perder o eixo, agora são observadas com certa distância. Não porque você ficou indiferente, mas porque algo dentro de você ficou mais estável. Jung explicava que, quando a sombra é integrada, o ego deixa de gastar energia, tentando esconder ou defender partes internas. Essa energia retorna ao sistema como clareza, presença e força psíquica. É por isso que, depois de um período emocionalmente turbulento, muitas pessoas entram numa fase curiosa de calma. Não uma calma eufórica, mas uma calma firme, um tipo de eu aguento. Essa fase é estranha porque você não está tentando mudar. A mudança simplesmente acontece. Você se escuta mais antes de falar. Você sente menos necessidade de se justificar. Você começa a perceber quando algo não é seu e não carrega mais. E aqui está um ponto crucial. Essa estabilidade não vem do controle, vem da integração. Antes, você se mantinha de pé porque estava tenso. Agora, você se mantém de pé porque está enraizado. Pense em uma árvore durante uma tempestade. A que é rígida demais quebra. A que tem raízes profundas se move, mas permanece. Esse é o sinal mais claro de que o eixo interno começou a se alinhar. Você também pode notar mudanças nos seus limites.
Coisas que antes você tolerava por medo de conflito, agora simplesmente não entram mais. Não por raiva, não por rebeldia, mas porque algo em você reconhece: isso não me respeita. Esse reconhecimento é silencioso, mas poderoso. Jung dizia que quando o ego se alinha ao self, a pessoa deixa de viver reagindo ao mundo e começa a responder a partir de si mesma. Isso muda completamente a qualidade das decisões. Você não decide mais para agradar, para evitar abandono ou para manter uma imagem. Você decide a partir de um centro, e decisões tomadas a partir do centro são diferentes. Elas são mais simples, mais firmes e, curiosamente, menos explicadas. Você pode perceber que está falando menos sobre seus planos, menos sobre o que sente, menos sobre o que pretende fazer. Não por medo, mas porque já não precisa de validação externa para sustentar o que está nascendo dentro. Esse é um sinal de maturidade psíquica profunda. Muitas pessoas confundem essa fase com frieza. Mas não é frieza, é autocontenção consciente. Você não está se fechando, está preservando energia. E essa energia começa a se acumular. Você dorme diferente, pensa diferente, escolhe diferente. Aos poucos, hábitos antigos perdem força. Não porque você os combateu, mas porque eles não encontram mais ressonância interna. É como se o sistema inteiro estivesse sendo recalibrado. E aqui acontece algo que surpreende muita gente. Você começa a se afastar naturalmente do barulho. Não apenas do barulho externo, mas do barulho emocional. Discussões desnecessárias, ambientes drenantes, pessoas que vivem em conflito constante, não por superioridade, mas por sensibilidade. Quando a psique se reorganiza, ela se torna mais seletiva. Não por julgamento, mas por economia de energia. Você percebe que não precisa estar em todo lugar, não precisa opinar sobre tudo, não precisa reagir a tudo. Esse é o início de uma retirada muito específica, não uma fuga do mundo, mas um retorno ao centro. Jung passou por isso de forma intensa após o rompimento com Freud. Durante anos, ele reduziu contatos, diminuiu exposições, caminhava sozinho, escrevia, desenhava, observava sonhos. Muitos achavam que ele estava perdido, mas na verdade, ele estava se reorganizando por dentro. Foi nesse silêncio que nasceram as bases mais profundas de sua obra. O poder não se constrói no excesso de estímulo. Ele se constrói no silêncio fértil. E se você começa a sentir vontade de silêncio, de menos explicação, de menos exposição, não lute contra isso. Não é isolamento patológico, é preparação. Algo em você está sendo alinhado para um novo nível de presença. E quando essa retirada acontece de forma consciente, algo começa a se mover no mundo externo também. Não imediatamente, não de forma óbvia, mas com uma precisão estranha. Coincidências, encontros, mensagens no tempo exato. É aí que entramos em um território ainda mais delicado. O momento em que o interior alinhado começa a encontrar o exterior. E é sobre isso que seguimos a partir daqui. Quando o eixo interior se estabiliza e o ruído diminui, algo começa a acontecer fora de você, de maneira quase desconcertante. Não com espetáculo, não com promessas, mas com precisão. Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos externos que se organizam de forma significativa, não por causalidade direta, mas por alinhamento entre o mundo interno e o externo. É quando a vida começa a responder não ao seu esforço, mas ao seu estado. Essa é uma das fases mais sutis e, ao mesmo tempo, mais reveladoras do comeback. Você começa a notar pequenas coincidências que parecem carregar mensagem. Uma frase dita por alguém no momento exato. Um livro aberto na página certa. Uma oportunidade que surge depois de você ter soltado algo, não depois de ter forçado. E o mais curioso, isso só começa a acontecer quando você para de tentar controlar tudo.
Enquanto o ego está desesperado por garantir segurança, reconhecimento ou resultado, a vida parece caótica. Mas quando você começa a viver a partir do centro, algo muda no campo ao seu redor. Jung acreditava que, quando o self assume a liderança, a psique entra em sintonia com uma ordem mais ampla. Não é misticismo barato, é coerência interna refletida externamente. Você pode perceber que pessoas entram na sua vida no momento exato em que você está pronto para elas. Ou que pessoas saem quando já não tem mais função no seu crescimento. Não há drama, há precisão. Isso acontece porque você já não está emitindo sinais confusos. Antes, uma parte sua queria avançar, outra queria se proteger, outra queria agradar. Agora, algo está alinhado e a vida responde à clareza. Há um detalhe importante aqui: sincronicidade não vem para salvar ninguém. Ela vem para confirmar. Confirmar que você está no caminho certo. Confirmar que o movimento interno foi real. Por isso, ela costuma surgir depois de períodos de silêncio, enfrentamento interno e reorganização. Nunca antes. Você pode se lembrar de momentos assim na sua vida. Um encontro que mudou tudo. Uma decisão que surgiu sem esforço. Uma mensagem que chegou exatamente quando você estava prestes a desistir. Na época, talvez você tenha chamado de sorte, mas, olhando agora, talvez perceba que você estava diferente por dentro naquele momento. A vida não responde a quem implora. Ela responde a quem está pronto. E quando você entra nessa fase, algo curioso acontece. Você começa a confiar mais no fluxo, não por ingenuidade, mas por experiência. Você já viu que forçar traz resistência e que alinhar traz movimento. Isso muda completamente a forma como você age. Você não fica passivo, mas também não fica ansioso. Você age quando sente clareza. Você espera quando sente nebulosidade. E, estranhamente, isso faz com que as coisas fluam melhor. Esse é um dos maiores sinais de maturidade interior. Saber quando não agir. Jung via isso como um diálogo constante entre consciência e inconsciente. Você não abandona a razão, mas também não a coloca como soberana absoluta. Você aprende a ouvir os símbolos, os sonhos, as repetições, as sensações. E aqui entra algo essencial. Quando você começa a viver assim, sua vida externa pode não mudar imediatamente, mas você muda o lugar de onde vive, e isso altera tudo. Problemas ainda existem. Desafios continuam surgindo, mas eles não te definem mais. Eles são atravessados com outro tipo de presença. Você não pergunta mais, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está me pedindo para integrar? Essa mudança de pergunta muda o destino. Se nos últimos tempos você começou a perceber coincidências estranhas, sinais sutis, encontros improváveis ou oportunidades que parecem surgir no tempo exato, deixe uma palavra nos comentários descrevendo essa fase. Não como prova para ninguém, mas como reconhecimento para si mesmo. Às vezes, nomear o momento é o que ancora o processo. E aqui chegamos a um ponto crucial. Quando a vida começa a responder, quando o interior e o exterior se alinham, o comeback já não é uma possibilidade futura. Ele já está em curso, ainda invisível para o mundo, mas irreversível para você. O que vem depois disso não é aceleração, é consolidação. É o momento em que você percebe que não está mais esperando por um ponto de virada. O ponto de virada já aconteceu dentro de você. E agora, lentamente, a realidade começa a se reorganizar ao redor desse novo eixo. E é sobre esse reconhecimento final, o momento em que você entende que o retorno a si mesmo já começou, que seguimos agora. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que você percebe algo que muda tudo. Você não está mais esperando, não esperando um sinal maior, não esperando aprovação, não esperando que algo externo autorize sua mudança. Esse é um dos marcos mais profundos do comeback interior, porque até então, mesmo no crescimento,
ainda havia expectativa. A expectativa de que algo acontecesse. Mas agora, algo assentou. Você não sabe exatamente como o futuro vai se desdobrar, mas sabe de uma coisa com clareza estranha. Você não voltaria a ser quem era. Isso é consolidação. Jung dizia que a verdadeira transformação não se anuncia com barulho. Ela se revela quando certos retornos deixam de ser possíveis. Quando você olha para antigos padrões, relações, escolhas, versões suas, e percebe que simplesmente não consegue mais habitá-los, não por desprezo, mas por incompatibilidade. É como tentar calçar um sapato antigo depois que o pé cresceu. Não há drama, apenas não cabe. Nesse ponto, algo muda na sua relação com o medo. O medo não desaparece, mas perde autoridade. Ele já não define suas decisões. Ele é ouvido, mas não obedecido. E isso é um sinal claro de que o centro de comando mudou. Você pode notar que decisões importantes começam a surgir com menos turbulência interna. Não porque sejam fáceis, mas porque são coerentes. Quando uma decisão está alinhada, ela pode até doer, mas não divide você por dentro. Antes, você se fragmentava. Agora, você se move inteiro. E essa inteireza gera uma paz muito específica. Não uma paz passiva, mas uma paz ativa. Aquela sensação de estar sustentando sua própria vida em vez de ser arrastado por ela. Muitas pessoas acham que o comeback vem com euforia. Mas na psicologia profunda, ele vem com sobriedade. Uma clareza calma, uma presença firme. Um tipo de seriedade silenciosa consigo mesmo. Você começa a valorizar menos a opinião alheia e mais a sua própria integridade. Começa a escolher com base no que é verdadeiro, não no que é conveniente. E, curiosamente, isso te torna menos reativo e mais compassivo, porque você já não precisa lutar para existir. Nesse estágio, o tempo passa diferente. Você não sente mais tanta pressa, nem aquela sensação constante de estar atrasado em relação à vida. Você percebe que tudo tem um ritmo e que o seu ritmo agora é outro. E aqui há algo muito importante. Quando você entra nessa fase, não tente explicá-la para quem não está pronto para entender. Nem todos acompanharão, nem todos reconhecerão, nem todos apoiarão. E isso não é um erro do processo, é parte dele. Jung dizia que o caminho da individuação é inevitavelmente solitário em certos trechos, porque ele exige que você confie na sua experiência interna mais do que nos consensos externos. Isso não te torna superior, te torna responsável por si, e responsabilidade por si mesmo é liberdade real. Você começa a perceber que não precisa mais se expor demais, nem se esconder. Você aparece quando sente verdade. Silencia quando sente preservação. E essa autorregulação é um sinal claro de maturidade psíquica. Nesse ponto, algo curioso acontece. O mundo começa a te tratar diferente. Não porque você exigiu respeito, mas porque você passou a se respeitar. E o mundo sempre responde a isso, cedo ou tarde. O comeback, então, deixa de ser um evento futuro e se revela como algo que já começou há algum tempo. Você apenas não tinha consciência, agora tem. E quando essa consciência se estabelece, a pergunta muda. Você não pergunta mais, quando minha vida vai mudar? Você começa a perguntar, como vou honrar quem estou me tornando? Essa pergunta muda tudo, porque a partir daqui, cada escolha, pequena ou grande, passa a ser um voto a favor ou contra sua própria verdade. E você já sabe, no fundo, qual caminho não quer mais seguir. E é nesse ponto final que o retorno a si mesmo se completa. Não com aplausos, não com reconhecimento externo, mas com a certeza silenciosa de que você está vivendo a partir do lugar certo dentro de si. Se este vídeo acompanhou você até aqui, se em algum nível você se sentiu visto, compreendido ou fortalecido, inscreva-se no canal e deixe o like. Não como um gesto automático, mas como um selo simbólico desse momento de clareza. Porque o que começou em silêncio, agora pede continuidade. O comeback
Não é algo que está vindo. Ele já está acontecendo. Há ainda uma última camada desse processo que quase nunca é mencionada. E justamente por isso é tão decisiva. Depois da consolidação interior, depois que você para de esperar sinais externos e começa a agir a partir de um eixo mais firme, algo muda na sua relação com o mundo. Você começa a se mover com menos explicação e mais intenção. Menos ansiedade por resultado, mais fidelidade ao que sente como verdadeiro. Esse é o estágio em que muitas pessoas acreditam que nada está acontecendo, quando, na realidade, tudo importante já aconteceu. Jung dizia que as maiores transformações não são aquelas que produzem barulho imediato, mas as que alteram o princípio organizador da psique. Quando esse princípio muda, o destino muda junto, ainda que, por um tempo, o cenário externo pareça o mesmo. Você pode estar vivendo isso agora. Externamente, talvez sua vida ainda não tenha sofrido grandes alterações. O trabalho pode ser o mesmo, as responsabilidades continuam, as rotinas seguem, mas internamente você não é mais governado pelos mesmos impulsos. O medo já não dita tudo, a necessidade de agradar já não ocupa o centro, a comparação perdeu força, e isso cria um tipo raro de liberdade, a liberdade de não precisar provar nada. Nesse ponto, você começa a perceber algo curioso. Você se sente mais confortável em não ser compreendido por todos. Não por arrogância, mas porque você sabe quem é. Isso basta. O ruído externo já não define seu valor interno. Esse é o sinal de que a individuação, o processo de se tornar quem você é, entrou em uma fase madura. Você não busca mais se diferenciar. Você simplesmente se diferencia naturalmente. E quando isso acontece, a vida começa a responder de outra forma. Não com pressa, não com espetáculos, mas com consistência. Pequenas escolhas feitas a partir do centro começam a se acumular. Um limite bem colocado aqui, um não honesto ali. Uma decisão silenciosa tomada no momento certo. Essas pequenas decisões constroem algo grande. Jung acreditava que o destino não é algo imposto de fora, mas algo que emerge da soma das escolhas feitas quando estamos alinhados com o self. Quando você age repetidamente a partir desse alinhamento, o caminho se revela, não antes. Por isso, não se apresse, não se compare, não tente chegar a lugar nenhum. Você já saiu do ponto onde precisava provar que estava mudando. Agora, a única pergunta relevante é: você está sendo leal ao que despertou dentro de você? Se a resposta for sim, mesmo que com medo, mesmo que com imperfeição, então você está no caminho certo. E aqui eu quero te convidar a algo simples, mas significativo. Se você se reconhece nesse estágio, se sente que algo já mudou por dentro, mesmo que ainda não seja visível por fora, escreva nos comentários uma palavra que represente esse momento da sua vida agora. Não para se explicar, não para convencer ninguém, apenas para marcar presença consciente no seu próprio processo. Às vezes, uma palavra é suficiente para ancorar uma decisão interna. O comeback verdadeiro não pede pressa, ele pede fidelidade. Fidelidade à sua intuição. Fidelidade aos limites que você aprendeu a respeitar. Fidelidade ao silêncio que te fortaleceu. E quando você vive assim, algo se torna inevitável. O mundo, mais cedo ou mais tarde, precisa se reorganizar ao redor da pessoa que você se tornou. Porque quem retorna a si mesmo já não pode mais ser ignorado pela própria vida. Existe um entendimento final que só surge quando você atravessa tudo isso. O despertar, a dissolução, a sombra, a reorganização, o silêncio, a consolidação. É quando você percebe que o comeback nunca foi sobre vencer o mundo, sempre foi sobre parar de se abandonar. Em algum ponto da vida, quase todos nós fazemos um acordo silencioso, trocamos partes autênticas de quem somos por aceitação, segurança ou pertencimento.
Não por fraqueza, mas por sobrevivência. E esse acordo funciona por um tempo, até o dia em que a alma cobra a dívida. O que você viveu até aqui foi exatamente isso, a cobrança. Não como punição, mas como chamado de retorno. Jung dizia que o maior sofrimento humano não vem da dor em si, mas de viver afastado da própria natureza. E quando você começa a voltar, mesmo que lentamente, algo profundo se restabelece. Você não se sente mais dividido o tempo todo. Não sente que precisa ser uma coisa por dentro e outra por fora. A vida começa a ganhar coerência, e coerência é paz. Essa paz não significa ausência de desafios, significa presença diante deles. Significa que mesmo quando algo dá errado, você não perde a si mesmo no processo. Mesmo quando sente medo, não se trai. Mesmo quando erra, aprende sem se destruir. Esse é o verdadeiro poder interior. Você começa a notar que não precisa mais de grandes discursos para se sentir válido. Não precisa que os outros entendam seu caminho. Não precisa explicar cada decisão. Você age com mais simplicidade. E exatamente por isso, com mais impacto. É assim que o self se manifesta no mundo, sem esforço excessivo, sem necessidade de provar, sem violência interna. A vida, então, deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de expressão. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Quando você retorna a si mesmo, você também muda silenciosamente a vida de quem está ao seu redor. Não porque dá conselhos, mas porque encarna uma forma diferente de existir. Sua presença fica mais firme, seu olhar mais claro, suas palavras mais medidas. Você se torna um ponto de estabilidade em um mundo caótico. Jung acreditava que pessoas que passam pelo processo de individuação carregam uma responsabilidade silenciosa. Viver de forma verdadeira, não apenas por si, mas porque isso cria ordem psíquica ao redor. Uma pessoa alinhada inspira outras a se alinharem, mesmo sem dizer nada. Esse é o efeito invisível do seu comeback. Talvez você ainda não veja grandes resultados externos. Talvez muita coisa ainda esteja em construção. Talvez o mundo ainda não tenha reconhecido nada. Mas isso já não importa como antes, porque você sabe. Sabe que cruzou um ponto sem retorno. Sabe que algo antigo ficou para trás. Sabe que mesmo que tropece, não voltará a viver contra si. E essa certeza muda tudo. O mundo respeita quem se respeita. A vida responde a quem está inteiro. O destino se curva àquele que encontrou o próprio centro. Se você chegou até aqui, se acompanhou essa jornada até o fim, saiba, isso não foi apenas um vídeo passando pela sua vida. Foi um espelho, um lembrete, um marco silencioso. E se você sente que esse conteúdo te ajudou a compreender o que está vivendo, se em algum nível você se sentiu visto, nomeado, fortalecido, inscreva-se no canal e deixe o like. Não como um gesto mecânico, mas como um compromisso silencioso com esse novo eixo que se formou dentro de você. O secreto junguiano existe para isso. Não para motivar superficialmente, mas para lembrar quem você é quando o mundo tenta fazer você esquecer. Seu comeback não está no futuro. Ele começou no instante em que você parou de fugir de si mesmo. E esse é o tipo de vitória que ninguém pode tirar de você.